Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que está aqui acompanhando com a gente o programa Entre Livros, você que está em casa, no trabalho, está acompanhando aqui nas ondas da rádio RCI, ou também das redes sociais. A gente hoje vai estar falando de uma obra que é o Homo Sapiens Reurbanizados. É um tratado de Valdo Vieira. A gente já falou aqui sobre vários livros dele, ele tem aí 50 livros publicados, é um médico, odontólogo, ele é o propositor das ciências projeciologia e conscienciologia, e também de centenas de especialidades derivadas dessas duas ciências, né? E a gente está, então, com uma autora convidada para falar dessa obra, que é Rosa Nader, ela que é graduada em matemática, com mestrado em matemática aplicada e doutorado em engenharia de sistemas e computação. Agora, a Rosa já esteve aqui conosco, porque ela também é autora dos livros Autodesrepressão Consciencial, Manual de Verbetografia, Receituário de Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. A Rosa também já esteve conosco falando sobre a Enciclopédia da Conscienciologia, sobre o Manual dos Megapensenes Trivocabulares, sobre os mini-livros com os Megapensenes, Natureza Ensina, Máximas da Conscienciologia e Mini-definições conscienciais. E ela também esteve falando sobre a obra 500 Verbetógrafos. Então, já é uma figurinha aqui tarimbada para a gente, né? Uma pessoa que eu admiro muito, porque ela tem um nível de cognição, assim, que, sabe, um dia eu vou chegar lá. Então, assim, ninguém melhor para falar dessa obra, que é uma obra muito complexa, é uma obra que eu considero seríssima e que tem um impacto em termos de informações que nós não tínhamos até então noção do que acontece, né? E aí a Rosa vai explicar um pouquinho para a gente, porque o Homo sapiens reurbanizatus, antes da gente falar quem é o Homo sapiens reurbanizatus, eu vou pedir para ela, primeiramente, Rosa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu queria que você começasse falando para a gente o que é reurbanização extrafísica, o que é a Reurbex, porque aí fica mais fácil da gente entender quem é o Homo sapiens reurbanizatus. Tudo bem. Eu agradeço muito a possibilidade, né, e a oportunidade de estar aqui. Eu só queria fazer uma correção, o Receituário de Verbetes, eu sou coautora de vários outros autores. E, e o manual, eu sou autora de alguns capítulos e sou organizadora, né? Só para ficar mais clarinho, assim. Tá bom. Agora, com relação a Reurbex, eu acho assim, esse livro, o Homo Sapiens Reurbanizados, assim, eu acho que ele é um demarcador de época para a gente, da Conscienciologia. Tem antes e depois de compreender a Reurbex, né? Porque nós somos reurbanizados. A gente vai chegar lá. Então, nós, intermissivistas, nós somos consequência do projeto de reurbanização. Aí eu queria começar do comecinho mesmo, sabe? No cosmos tem energias, a gente parte do princípio na Conscienciologia que no cosmos nós temos energia e a consciência. A consciência manipula, trabalha e vive praticamente, né, em função das modificações das energias, né? Ela absorve as energias imanentes, que são aquelas energias puras da natureza, e transforma, ela, como que eu vou dizer, ela incute nessa energia as pensenidades dela, as particularidades dela, né? Então, ela modifica as energias. Por que eu estou falando isso? Porque o professor Valdo, que foi o autor, né, do Homo Sapiens Urbanizatus, lá desde 1100, ele ouviu o galo cantar, como ele dizia, que tinha um movimento que precisava de fazer na Terra para
para diminuir a pressão das energias extrafísicas sobre a energia da Terra, que nós aqui, conscientes, né, consciências com corpo físico, a gente estava sofrendo uma pressão enorme de comunidades extrafísicas que não tinham esse corpo mais, que a gente chama de consciex, aglomeradas assim no que a gente chama de baratrosfera, mas são comunidades extrafísicas, né? De energias mais patológicas, e faziam pressão na crosta da Terra, dificultando aí a nossa evolução. E aí, em 1100, o professor Valdo ouviu o galo cantar e começou a ir atrás das informações, né? E essas informações, e ele trabalhou até nessa vida intrafísica dele, na última vida intrafísica, ele trabalhou muito, observando os fatos do dia a dia para poder compor aí o Homo sapiens reurbanizado. Então, como é que foi a ideia? A ideia surgiu, né, dos evoluciólogos, que são consciências mais evoluídas, dos serenões, que são as consciências mais evoluídas, consciências ou consciências, né, evoluídas, que perceberam, que sabiam que em outros planetas já haviam, né, sofrido essa programação, esse projeto de reurbanização. E as consciências livres também, que transitam em outros planetas. Então, tudo começa no extrafísico por meio do saber, do conhecimento dessas consciências muito, mas muito mais evoluídas do que a gente tem o hábito aqui de conviver, né? E aí, o que elas fizeram, senhor? Elas pegaram os projetos e os modelos de reurbanização extrafísica desses determinados planetas que deram certo, né, a Reurbex, e fizeram um planejamento, igual a gente faz um planejamento para fazer um projeto, para implementar um projeto, né? Eles fizeram isso. Só que o que eu achei assim, muito fantástico de conhecer, de saber, que o professor Valdo escreve, fala que antes de implementar o projeto, eles trabalharam a correspondência com a nossa personalidade terrestre aqui, sabe? Então, eles não pegaram e fizeram o projeto que eles já viram que deram certo em outros planetas e aplicaram aqui. Não foi assim. Eles fizeram um projeto a partir de tudo que tinha dado certo, mas antes de aplicar aqui, eles observaram as características dos seres terrestres para poder encaixar o projeto deles nas nossas características, para não fazer uma coisa que assim que impusesse demais, entendeu? Existem linhas dentro da Reurbex, a gente vai chegar lá, que são peremptórias, que são impostas, mas a maioria do que pode ser de uma maneira mais assim evolutiva, mais tranquila, mais didática, mais pedagógica, eles fizeram essa adaptação à consciencialidade, como que eu vou dizer, a cognição, ao tipo de cognição dos terrestres. Eu achei isso fantástico, sabe? Que demonstra assim, um respeito assim, muito grande, sabe? Então, como é que eles fizeram? Assim, eu vou fazer a síntese, então, de quais são as 3 vertentes da Reurbex. Separaram, grosso modo, em 3 partes, em 3 grupos. Aqueles grupos menos doentes, que já tinham demonstrado uma positividade mais de 50% em relação à vida toda, né, que eles tiveram e aos demais, né, que é tudo relativo, né?
é uma positividade em relação a todos os demais. Inclusive, tem um outro verbete que complementa essa ideia, que é o primeiro discernimento, onde o professor Valdo explica que assim, ó, nós tínhamos feito coisas boas nesse planeta, nós tínhamos escrito coisas boas nesse planeta, nós tínhamos lutado por melhoras neste planeta. Só que a gente ainda não conhecia fazer isso sem querer nada em troca. A gente ainda estava com base muito egóica, entendeu? Querendo tirar proveito também, sabe? Ou seja, a essência da assistência é você fazer o bem sem saber a quem e sem querer nada em troca. Esse detalhinho a gente ainda não sabia fazer, sabe? Que é o altruísmo, né? Que é a concessão cosmoética, que é a abnegação evolutiva máxima cosmoética. Não é aquela abnegação estoica, sabe? De fazer aquele sacrifício, não é isso. Mas é aquilo assim, é quando você compreende de verdade que aquilo é o bem para todo mundo, inclusive para você, né? Mas sem você querer receber nada em troca, embora você conheça, é um grande paradoxo isso, né? Porque se melhora todo o sistema, você está dentro do sistema, vai melhorar você também. Mas você não quer nada em troca imediata você. Entendeu? Existe um paradoxo aí que se você olhar com um olhar de no momento que você está fazendo bem, fazendo assistência, não quer nada em troca, não pensa nisso, aí esse paradoxo um pouco que se dilui, né? Embora a gente saiba que a gente também vai ser assistida, a gente também vai ser beneficiada na melhora do sistema como um todo. A gente está dentro do sistema, entendeu? Isso é legal de entender também, né? Bom, então, assim, quem são essas consciências, né? Não tinha um corpo físico. Porque a gente já deixou claro aqui, né? Reurbex é de lá para cá. É da extrafisicalidade para a intrafisicalidade. É limpar a energia do extrafísico para fazer menos pressão ao intrafísico. Então, melhora lá para ter uma influência na memória, na melhora daqui. Tá certo? Não é aqui. A gente pode limpar a casa da gente, a gente pode melhorar o bairro da gente, mas ainda assim, a gente está melhorando, sim, o planeta, mas não está fazendo Reubex, está fazendo Reubim para ajudar na Reubex, mas não é Reubex. Importantíssima essa informação, Rosa, porque Quem faz Reubex, quem faz Reubex são serenões, com sexo livre, e as consciências que são auxiliares, que podem auxiliar, entendeu? Então, tem um determinado nível de consciências que ajudam. Então, nós aqui, por exemplo, somos conscientes. Se a gente está depurando o nosso paracérebro, depurando a nossa pensenidade, melhorando a nossa postura, tendo ações mais cosmoéticas, é claro que a gente vai ajudar. Por quê? Muita ajuda quem não atrapalha, né? Então, a gente está ajudando. Quanto mais nós melhorarmos, mais a gente está melhorando. Até porque cada um de nós tem uma relação intrínseca, um attachment, né? uma atração com milhares de consciências que têm o mesmo padrão da gente. Então, se a gente está melhorando, a gente está ajudando também. Mas não somos nós que fazemos a Reubex. A gente faz o trabalho que a gente pode fazer aqui para, ao invés de atrapalhar e de dar mais trabalho na Reubex, a gente está a favor da Reubex. Entendeu? Mas nós somos peões. O livro deixa muito claro que nós somos peões. E é o primeiro curso intermissivo da gente. Nós somos primevos. A gente ainda vai levar, segundo o professor Valdo, eu nunca sei, você talvez me ajude aí. Eu não sei se ele falou 5 vidas ou 10 vidas. Eu acho sempre que são 10 vidas, para poder compreender a Conscienciologia de fato, entendeu? Mas, assim, a gente já melhorou muito, né? A gente já melhorou muito.
mas ainda nós não fazemos Reurbex ainda, Isso é tá? importante, né, Rosa? Porque, não vou dizer a palavra banalização é forte, mas é uma Não, não é forte. Eu acho incompreensão do conceito básico, porque do próprio nome, reurbanização extrafísica, que é Reurbex. extrafísica. Então, é de lá para cá, né? E é comum a gente ouvir as pessoas falando, estou ajudando na Reurbex. Ok, se você sai do corpo projetado, faz parte do Makepex, é uma coisa, mas reorganização intrafísica é outra coisa, né? Mas Você vamos sabe, lá, Rosa. Então, mas assim, essa é a primeira. Oi? só de melhorar a nossa pensilidade, a gente já está ajudando, Não, mas a gente não está fazendo a Reurbex. isso, Entendeu? Quem determina, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, não somos nós, perfeito. são eles é que determinam, entendeu? Eles levaram com um reurbanizador, que é uma Concierge super avançada, ela levou 900 anos preparando a Reurbex. Eles estavam aguardando, segundo o professor Valdo relata numa entrevista, a, a Revolução Francesa para saber se nós, conscientes da época, tínhamos demonstrado uma maturidade pró-mudança, entendeu? Porque senão eles não iam jogar pérolas aos porcos. Se nós aqui não tivéssemos maduros para enfrentarmos uma mudança nossa aqui, eles não teriam feito a Reurbex, não teriam implementado a Reurbex do jeito que é planejada no século na década de 50, que foi pós-Revolução Francesa, pós-guerra também. Eles esperaram a pós-guerra. Mas por quê? Eles estavam observando as consciências, para ver se havia mudança o suficiente para implementar a Reurbex. Quem está falando isso, gente, não sou eu. São as coisas que eu li, que eu ouvi, que eu pesquiso do professor Valdo Vieira, que para mim, ele foi que transcreveu, né, todo o projeto da Reurbex em um livro. Né? Então, ele foi o grande transcritor aí do livro. Então, eu respeito tudo que ele fala. Né? Rosa, a gente vai Tá, fazer o seguinte, então. Vamos chamar agora os nossos comerciais. Pessoal, fique antenado que a gente nem começou a entender ainda a Reurbex e a gente tem muita coisa para falar ainda, mas nós vamos retornar. É só um minutinho. tá bom. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando Rosa Nader, né? Falando sobre o Homo sapiens reurbanizados. Mas, Rosa, você falou que eram três, digamos, categorias, né? Que a Reurbex iria abarcar. Vamos chegar nelas, vamos concluir. Então, é assim, ó, basicamente é uma que vai optar pela renovação, que vai conseguir fazer renovação, e as outras que têm um processo mais impositivo, né? Então, vamos lá. A primeira somos nós, aquelas que foram, segundo o Valdo Vieira brincava com a gente, né, que a gente foi laçado das baratrosferas, assim, ou seja, daquelas comunidades extrafísicas que a gente estava acomodada lá, né? Então, assim, o objetivo principal da Reurbex é tirar a gente da acomodação e puxar a gente para a evolução. Então, a gente estava acomodada, de certa forma, mas nós não éramos patológicos, assim, ainda mais de querer matar as pessoas, de fazer, dar encrenca com as pessoas, sabe? A gente só não tinha aquele veio evolutivo. Então, o que foi feito com a gente? A gente foi encaminhado para um curso intermissivo. Nós fizemos um curso. O que é o curso intermissivo? Naquele período que a gente está no extrafísico, é um período intermissivo entre duas vidas intrafísicas. Então, para quem está ouvindo a gente que não conhece nada de Conscienciologia,
Esse é um dos itens do paradigma nosso, que a gente tem a alternância, né? A gente vem para cá, passa um período aqui na vida intrafísica, a gente dessoma, descarta o soma, que na socinha, na sociedade aí, a gente chama de morreu, né? Aí a gente passa um tempo na condição de consciência sem corpo físico, que é a consciex, consciência extrafísica, e depois a gente prepara para voltar e passar a nova vida. E isso num contínuo infinito. Tá? A gente não tem ideia de quantas vidas vidas intrafísicas a gente já viveu, e nem muito menos quantas vidas a gente ainda vai viver intrafísicas, para que a gente possa passar por uma outra condição que a gente chama de consciência livre, que vive um ciclo mental somático, sem precisar de ressomar aqui. Então, essa alternância, numa dessas, entendeu? Antes da década de 50, quem estava no extrafísico foi agraciado, né? Quem tinha mais de 50% de positividade, de ser encaminhada para o curso intermissivo e fazer um curso preparatório para, quando chegar aqui, resgatar o veio evolutivo dela. Tá? Então, a gente aprendeu um monte de coisas. Aprendeu o que a gente tinha feito no passado, que foi ruim. A gente aprendeu assim, rememorou, né? A gente aprendeu como é que a gente pode ser melhor. A gente aprendeu, por exemplo, um pouco do conceito de cosmoética, que é a ética acima dessa ética humana. A gente compreendeu que a gente não era o corpo físico, que a gente ia fazer esse movimento muitas vidas para a gente ir melhorando. A gente aprendeu que todos têm o direito de evoluir, então é o para-direito, né? Então, que a gente tem o dever, à medida que vai compreendendo o para-direito, tem o dever de procurar fazer aquela ação em benefício ao outro, porque todos nós temos para-direito, né? Mas a gente que está na posição do assistente, a gente tem mais o para-dever quando conhece o para-direito, mesmo o nosso para-direito, né? O para-dever de satisfazer o outro no para-direito dele, entendeu? De mostrar para ele que ele tem o para-direito, até que ele compreenda que o maior para-direito dele impõe assim um autoconvencimento, né? Que ele também tem o para-dever de ajudar os demais. Entendeu? Na hora que a gente compreende o para-direito de todos, a gente passa a ter o para-dever de trabalhar pelo para-direito dos outros. E é isso que a gente chama de assistencialidade, né? A interassistencialidade é que, na hora que a gente vai aplicar o para-direito para o outro, a gente também entende novos para-direitos e adquire novos para-deveres, ou seja, a gente vai evoluindo, né? Bom, esse é um ramo, e é o primeiro curso que a gente fez. A gente ainda está engatinhando na evolução, o jogo não está ganho ainda, né? Um outro grupo seria aquele grupo daquelas consciências que estavam muito, mas muito patológicas mesmo, e há muito tempo sem ressomar, que de tal modo que, se ressomassem nesse nosso planeta, eles não teriam condições nenhuma de resgatarem aí o padrão da evolutividade, ou seja, eles não atinariam para a questão da evolução. O planeta Terra já não ajudaria eles, porque eu esqueci de falar que, assim, essa coisa da alternância, né? Vai para o extrafísico, volta. Vai para o extrafísico, volta. É uma possibilidade de aqui a gente colocar em prática o que aprendeu lá. E isso é que gira, que desenvolve, que alavanca a nossa evolução. Então, se eles viessem para a Terra e não alavancassem a evolução deles, é porque a Terra já não resolvia mais. Aí o que acontece? Eles foram, e aí não foi assim porque eles queriam ir necessariamente, eles foram compulsoriamente para outros planetas. Tá? Mas, gente, isso
é uma penalidade, a gente pode até achar que é na verdade, né? Mas é pela lei da causa e efeito, e, e é assim, é uma assistência que se faz, porque a moral da história é resgatar a evolução. Eles vão melhor resgatar a evolução em outros planetas, claro, inferiores a esse, né? Porque é o habitat deles. Eles têm que voltar um pouco para o habitat para se sentir ali, de alguma maneira, naquele confortável até certo ponto, né? Naquele habitat para poder. Aí, assim, vão mexer com a terra. Aí o professor Aldo explica, né? Que, por exemplo, na hora que vão fazer agricultura, mexer com a terra, um vai ter que ajudar o outro. Então, já vai começar a despertar a questão da comunitária, enfim, dali vai despertar, né? A evolução deles. O terceiro grupo era aquele que nem estavam no ponto de fazer um curso intermissivo e nem precisavam, assim, ainda de irem para planetas inferiores. Como eles não podiam fazer o curso intermissivo porque não tinham cognição para entender nada daquilo, eles vieram compulsoriamente ressomados. Então, assim, tem um grupo que não foi compulsório, embora o professor Valdo brincasse, né? Que laçou a gente, levou, obrigado, para o curso intensivo. Mas, assim, por que não é compulsório? É porque teve muita gente que desistiu. Chegou lá e não ficou, né? Teve muita gente que ficou, que foi convidado para o curso intermissivo, nem saiu da baratosfera, porque os amigos da baratosfera fizeram muita pressão e eles não quiseram largar para trás, né? Outros largaram para trás o que o professor Valdo chama aqui, muitos de nós vitimizamos aqueles, né? Eles ficaram vitimizados lá, ficaram chateados com a gente. Então, agora, na próxima intermissão, um dos para-deveres da gente, né, é a gente voltar lá onde a gente estava, conversar com eles, mostrar com eles o que aconteceu com a gente e propor para eles fazerem o mesmo percurso que a gente, se eles quiserem ir para o curso intermissivo, entendeu? Que é o que a gente está chamando de liderança interassistencial, né? Então, é esse o papel da assistência como um todo. Rosa, Tá só um certo? parênteses, foi bom você ter falado sobre isso, porque esse é um outro conceito que confunde as pessoas e elas acham que a liderança interassistencial, a gente tem que exercer a liderança no intrafísico para ser líder interassistencial no extrafísico. Só explora um pouquinho isso aí para a gente deixar bem claro, professor. Assim, ó, eu já tive esse debate assim com pessoas assim que eu também cheguei a pensar nisso, né, que podia ser confuso, mas o que eu entendi, Rose? Não estou dizendo que eu esteja com a verdade, porque eu não li isso em lugar nenhum, tá? O que eu entendi? A primeira vez que a gente vai ser líder mesmo interassistencial, sabe? E eu aprendi a partir de uma coisa que eu li num dos livros do Círculo Mental Somático, que é da coleção que você coordena, que você organiza, né? Que o professor Valdo disse assim, olha, quando a gente for resgatar os nossos amigos que ficaram na baratrosfera, a gente vai ter que aplicar a técnica de 1% de TACOM, ou seja, de consolação, e 99% de TAGs. A gente não vai poder chegar lá com uniforme de intermissivista, sabe? Com crachá de intermissivista e falar tudo que a gente tem que falar. Não é. A gente vai ouvir tudo que eles têm para falar para a gente. Então, que eles vão descascar a gente. Vão reclamar que a gente largou eles lá, que a gente fez isso, que a gente fez aquilo outro. E a gente só vai fazer assim, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Entendeu? Para não, assim, para criar rapport, para criar interlocução. A gente não pode bater de frente com eles, porque eles não têm responsabilidade da vitimização, porque nós que vitimizamos ele, né? Nós demos uma causa para eles se vitimizarem. Então a gente vai ter que mexer nessa causa. A gente vai conversar com eles, explicar para eles o que a gente fez, por que a gente deixou eles e com muita calma, tá certo? O professor Valdo diz assim: se vocês conseguirem fazer isso,
porque não são todos, ele faz uma avaliação de 20% de nós aqui, que vai conseguir fazer isso. Então, nós seremos líderes interassistenciais. Nós faremos lideranças em outros locais quando ressomarmos, entendeu? Perfeito. Então, ele falou assim, sabe aquele conceito da irresistibilidade? Que o evoluciólogo que planeja para a gente o que a gente vai fazer quando a gente voltar para o intrafísico, né? E também planejou quando a gente veio nessa vida intrafísica, que a gente chama até de programação existencial aqui, né? Então, a gente vai sentar perto dele, ele vai argumentar com as parafatuísticas, ou seja, com tudo, com todos os parafatos, aqueles fatos que aconteceram no extrafísico. A gente chama de parafato. Vai argumentar com tudo aquilo que a gente conseguiu fazer lá, mostrando para a gente que tipo de assistência a gente vai poder fazer aqui, que seria o ideal. Então, a gente vai aceitar a liderança interassistencial. A gente vai para os lugares mais longínquos, assim, mais complexos que a gente for, que a gente vai aceitar isso, sabe? Porque pelo para-dever da gente. Você vê como que está tudo intrincado? Então, liderança interassistencial a gente ainda não faz. Essa liderança interassistencial, segundo o que o professor Valdo colocou se eu não me engano, o título é liderança interassistencial mesmo. É o Círculo Mental Somático, liderança interassistencial, se eu não me engano. Eu não estou lembrando. Então, foi nesse último livro ou no penúltimo, não me lembro. Então, assim, ó, é muito sério, entendeu? E eu acho que a palavra banalização não está errada, sabe? A banalização, assim, com toda a delicadeza, é você tornar um conceito mais sutil, mais complexo, numa simples, mas não é a simplificação da complexificação, entendeu? É simplório, é uma coisa mais rasteira, sabe? Porque líder, a gente tem essa palavra aqui. O Sivaldo usou uma palavra que a gente conhece o que é liderança, entendeu? Mas ele quis colocar liderança interassistencial, esse tipo de liderança que é que ele fez com a gente, entendeu? Talvez se eu tivesse colocado assim, liderança intermissivista, qualquer coisa assim, teria dado, né, menos. Não, a gente não sabe, mas assim, mas liderança interassistencial chateia, porque a gente se acha aqui, entendeu? A gente faz uma itinerância, a gente acha que é uma liderança interassistencial que a gente está fazendo, entendeu? A gente está fazendo, não tô assim menosprezando o trabalho da gente. Sim. A gente está fazendo o papel de líder e o papel de líder numa. Sim. Mas o conceito é um. Mas então, o conceito é aquele, pelo menos na minha visão, sabe? Isso. Na minha visão. Concordo. É essa. É liderança interassistencial. É fazer o papel de Valdo Vieira na próxima vida em locais. Sim. Entendeu? Ele vai replicar esses 20%. E assim, ó, ele fala que 20% vão conseguir fazer a liderança interassistencial. Só que eu não sei se são os 20% que vão conseguir admitir pela irresistibilidade o papel de liderança interassistencial, entendeu? Sim. Que é fazer o papel dele no intrafísico. É montar um grupo, assim, sabe? Bom, então, Rosa, agora, olha só. É bem complexo, né? Muito, muito, muito. Agora a gente podia ir para o livro, agora não, assim, eu queria retomar o seguinte, que o Valdo fala em alguns períodos que foram assim marcantes na Terra, e ele cita o Renascimento, o Iluminismo, a Enciclopédia, né, e a própria Enciclopédia da Conscienciologia. Mas vamos lá, assim, você pode fazer assim, contextualizar o que isso tem a ver com a Herbex, o que esses movimentos representam? Esses períodos. Ele fala das guerras também mundiais. Foram tentativas que ele fez, entendeu? Foram tentativas que ele fez, mas a Terra estava bem
bem paradinha, né? Porque a gente não tinha, por exemplo, o que eu estudei mais foi a enciclopédia, né? Qual foi o ganho que a enciclopédia fez em prol da Reurbex? Foi virar a opinião pública, resgatar a opinião pública, porque antes eram reis e a igreja que davam opinião, entendeu? Tanto que a enciclopédia sofreu perseguição vigorosa da igreja, entendeu? E os reis, por causa disso, é, perseguiam, né? Mas os reis eram pau-mandados da religião, entendeu? Então, assim, se você estudar, tem uma coleção de 3 livros que como é que é? Não sei o que, dos intelectuais. Paixão dos intelectuais, paixão, eu não sei se é paixão ou paixões, dos intelectuais. E aí eu fiz um trabalho de ler tudo que havia nos bastidores na época da enciclopédia, entendeu? E não foi pouca coisa. Os enciclopedistas eles chegaram a um ponto de se dividirem, entendeu? Por causa da perseguição da igreja. E aí depois, assim, se dividiram e passaram a ser grupos, assim, 2 grupos distintos, mas assim convergentes com os verbetes, entendeu? Para implementar. E depois teve um caso, até que a gente vai tratar no curso da Juriscons, que é o caso Calas, né? Que o senhor foi condenado assim a partir de uma fake news, entendeu? A população acabou dizendo que ele tinha matado o filho dele, quando na verdade não foi nada disso, o filho que tinha se suicidado, e era uma família assim abastada, uma família de respeito, né? E acabou sendo dizimada, assim, no sentido de perderam tudo. O pai foi, acho que, se eu não me engano, aí eu estou assim confusa agora porque eu estudei há mais tempo, eu acho que ele foi condenado à morte. O filho é que não foi, entendeu? Mas foi quando ficaram presos, assim, foi uma coisa terrível. E aí foi o... Ai, como é que é o nome dele, gente? Eu sempre esqueço o nome dele. Foi o D'Alembert que se juntou com o... Ai, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Que ele não era nem muito assim ativo na enciclopédia, mas ele se juntou, fez um grupo até muito pequeno. Ele tinha tido bastante viagem pela Europa e aí foi pesquisar e foi pedir às pessoas que tinham poder na época, né, para interceder com o senhor, né, que foi o seu Calas, né, mas não adiantou, entendeu? Mas esse movimento que ele fez, ele conseguiu conquistar de volta a população que estava favorável inicialmente à enciclopédia, mas afastaram da enciclopédia de tanto que a igreja falou sobre os enciclopedistas, falavam mal das pessoas, sabe? Então, a população voltou a ter a opinião pública a favor, porque falaram, sim, que eles mostraram que não eram só filósofos, que não só pensavam, não faziam mais nada, mas que eles colocavam a mão na massa, na prática, entendeu? Sim. Gente, como é que eu esqueço o nome do meu amigo? Eu fiz até as pazes com ele, mas daqui a pouco eu lembro. E é aquele filósofo assim, bastante polêmico, implicava com todo mundo. Eu tive implicância com ele que ele chamava o Euler de caolho, sabe? Gente, esqueci o nome dele. Assim, na minha cabeça. Bom, mas enfim. Bom, enfim, aí assim, Então, no foi, contexto. foi essa a demonstração. E aí, depois da enciclopédia, que mudou a opinião pública, aí teve a Revolução Francesa, lembra, né? Sim, Como sim. consequência ali, né? Não foram os enciclopedistas que fizeram a Revolução, mas
teve uma fonte ali. E o professor Valdo, dessas entrevistas que ele deu a respeito, ele falou que estavam esperando 900 anos, estavam esperando o que ia acontecer com a Revolução Francesa, para ver se a população ia ter condições de assimilar, entendeu? O curso intermissivo, a reação em massa, porque para ver se ia dar certo aquilo, entendeu? Porque eles não iam fazer, não iam aplicar um projeto dessa monta para clefar depois, entendeu? Ou seja, o que é a visão de conjunto dos serenões, né? Porque eles já têm uma perspectiva, eles já estudam a Não, tendência da humanidade. O professor Valdo que não é prospectiva, que eles sabem, que eles veem aqui. Ah, entendi. Mas é a prospectiva na cabeça da gente, entendeu? Que eles veem longe, né? Mas assim, eles não tiveram uma pré-cognição. Eles sabiam que ia acontecer. Eles sabiam que ia acontecer a Revolução Francesa. Para mim, eu, Rosa Nádia, fica uma pulga na minha cabeça. Se eles sabiam que ia ter a Revolução Francesa e estavam aguardando o que ia acontecer, por que eles não sabiam o que ia acontecer com as pessoas, entendeu? Isso é uma pulga na minha cabeça. Mas, assim, depois que eu dessomar, eu vou perguntar. A primeira pergunta que eu vou fazer quando eu puder. Então, vamos ficar todos com essa pulga na cabeça até a gente voltar do nosso intervalo, pessoal. A gente vai chamar os comerciais e a gente vai estar de volta daqui a pouquinho. Tá bom. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Hoje nós estamos com a autora Rosa Nader falando do Homo Sapiens Urbanizatus, uma obra, né, um tratado científico de Valdo Vieira sobre o assunto. Agora, Rosa, vamos falar mais especificamente sobre o Homo Sapiens Reurbanizatus, né? Que é assim, o que a gente pode, porque é muita informação que o Valdo traz nessa obra, mas o que a gente pode falar assim, em termos de perfil de manifestação da consciência em si reurbanizada? Então, eu queria falar de um detalhe assim, bem importante, que muita gente, eu não sei se as pessoas conhecem ou não, entendem ou não, que foi uma polêmica que surgiu com o professor Valdo quando ele estava começando a escrever o livro, que achavam muito ruim, que logo no início do livro tinha muitas listagens, muitas enumerações, porque ele começou com tecnologia, aí explicou um pouco de conscienciologia, depois voltou para paratecnologia, ou seja, as tecnologias extrafísicas, né? E não quer dizer que as paratecnologias são aplicadas só com consciência. Elas podem ser aplicadas também com consciência, mas são do ponto de vista e da dimensão extrafísica, sabe? Do paradigma extrafísico, né? Por exemplo, um arco voltaico que você faça em alguém não é uma técnica só, é uma paratécnica, porque envolve as energias. E é de consim para consim, mas envolve energia. É nesse sentido, sabe, que são as paratécnicas que ele colocou. E dali ele vai desenvolvendo, sabe? E fazia enumerações, por exemplo, ele fazia enumerações de antagonismos, de omissões. Eu tenho até aqui, eu imprimi para mim a, o índice dele para poder falar, entendeu? Ele tem aqui, quer ver, ó, ele tem várias as imaturidades, a comunicação, depois ele tem aqui, gente, aonde que eu marquei aqui, agora eu me perdi aqui. Ele tem ele faz 100 técnicas de escrita de livro, 100 técnicas de escrita de livro, que depois ele aplicou a taxologia das variáveis da enciclopédia. Ele ainda ia fazer enciclopédia, mas ele já deixou lá. Aí ele faz, deixa eu ver aqui, uma série de listas. Eu peguei aqui.
interrelações opositivas. Ele coloca singularidades, paradoxos, uma lista de paradoxos. Ele explica o que é paradoxo. Taxologia dos paradoxos, ele faz os tipos de paradoxo. Manifestações do paradoxo. Antagonismo, uma lista de antagonismo. Incompatibilidade, porque o antagonismo pode ser só por diferença, né? Mas pode ser por antagonismo mesmo, sabe? Por exemplo, claro e escuro é antagonismo, é incompatibilidade ali. Mas, por exemplo, agora, uma coisa só que seja de diferença, né? Agora está me faltando assim, um exemplo aqui de diferença só. Gente, na hora que você quer, não vem, né? Mas, assim, pode ser só por diferença. Então, por exemplo, com sim evolucióloga e com sim e com CX evolucióloga, entendeu? É diferente, mas não é incompatível assim o conceito, porque é evoluciologia, mas é completamente diferente porque uma é com sim, outra é com CX. Mas quando uma dessomar, vai ser com CX. Enfim, não é uma coisa que não pode ser. Ela pode se tornar na alternância, assim, ela pode ser. Confrontos, prioridades. E aí, por que ele colocou isso muito antes de começar? Muito. E aí ele vai fazendo uma série de coisas, sabe? Pseudo-leis, ele vai descobrindo uma série de coisas. Por que ele fala que faz isso? Porque para nós que somos assistentes, aprendizes de assistentes, aprendermos a flexibilizar o vocábulo e flexibilizar a cognição, porque a gente vai se deparar com muitas cons-réus, que são aquelas consciências que ressomaram compulsoriamente, e que o patamar delas ainda é de muita contrariedade, de muito antagonismo, de muito paradoxo, de muita incompatibilidade, entendeu? De Nossa, muita. eu nunca tinha pensado nisso. Mas ele explica isso, a gente que não dá atenção, entendeu? Aí, como é que ele faz os tipos de cons-réus, que é uma categoria que ele categoriza em 100 tipos de cons-réus. Aí ele aplica uma técnica que ele explica naquelas 100 técnicas de escrita, que é a técnica do cosmograma. Ele começa a selecionar, isso ele faz desde pequeno, né? Porque tudo indica que ele recuperou a memória multiexistencial, né? De muitas vidas e do extrafísico, ele recuperou desde menino ainda, né? De criança. Então, ele mais ou menos já sabia que ele tinha que conhecer tudo que acontecia no planeta Terra. E mais tarde, então, ele sistematizou mesmo, né? O cosmograma, se alguém estiver ouvindo, não souber, não entendeu direito, a gente convida para vir aqui no Holociclo, que tem duas pistas, assim, né? Duas carreiras imensas, duas ou três carreiras imensas, de fora a fora, lotada de pastas de cosmograma. O que significa isso? Recortes do mundo inteiro, de todos os assuntos que nos interessam, né? Mas, assim, praticamente, assim, quase todos os assuntos estão ali e que são classificados em pastas, ou seja, eu tenho a pasta de abertismo, da pessoa que é aberta, que tem facilidade de compreender tudo. Tem pastas, acho que tem 3 pastas, e às vezes tem cubas, cheio de recortes de jornal, revista, artigos científicos, do mundo inteiro, em todas as línguas, assim. Claro que a gente tem acesso, né? E aí, se você estiver fazendo uma pesquisa sobre apertismo, você vai lá nessas cubas, você vai ter para jogar fora até, conceitos, conhecimentos, jogar fora, que eu digo assim, descartar na sua escrita, né, do livro, né, de você selecionar as pérolas, o que você mais achou interessante, né, para descartar, na verdade, é nesse sentido, não é para jogar fora, no sentido de jogar no lixo, não.
E aí, o que isso ajudou a ele? Ele começou a compreender várias questões que estavam acontecendo no globo terrestre. Por exemplo, aglomerações. Então, por exemplo, na China, aglomeração de gente andando de bicicleta. No Japão, aglomeração de gente que moravam que dormiam naqueles cubículos, né? Porque não tinha espaço para todo mundo. Aqui no Brasil, as cadeias repletas de sair. Eu tinha até foto de pessoas, de presidiários, assim, com as pernas para fora das grades, né? A gente atualmente não vê muito isso, né? Mas eu via, por exemplo, na minha terra, onde eu nasci, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, eu via isso, eu passava assim na frente da cadeia, eu via os rapazes botando as pernas para fora, ficavam na grade assim. Eu vi muito aqui, né? Os braços, às vezes, né? Hoje em dia as cadeias, as penitenciárias são mais protegidas, né? Porque os crimes são mais complexos, né? Eu estou falando quando eu era criança, eu já tenho mais de 70 anos, então, antigamente, há 70 anos atrás, os crimes aconteciam, mas agora está uma violência muito mais acirrada, né? Então, e aí ele foi vendo as patologias que aconteciam, né? O que acontecia mais. E aí ele começou a categorizar, né? Por exemplo, os perfis com os réus. Então, ele tem, por exemplo, com os réus acanhadas. Essa aí é uma das mais light, né? Aquela pessoa que é muito acanhada, que só prejudica ela mesma. Mas por que interessa para Reurbex? Porque ela não está desenvolvendo a evolução dela. Ela está embutida nela mesma, acanhada, voltada para ela mesma. Então, essas é até mais fácil, né, de desabrochar e de voltar à vida evolutiva. É, as réus anoréxicas, eu não vou ler todas, né? Vou pensar assim. As anoréxicas, elas tinham uma doença de influência de outras pessoas em geral, da sociedade em geral, que privilegiam aquelas mulheres magérrimas, entendeu? Então, elas ficam com aquilo na cabeça, querem ser modelos, querem ser, tá na crista da onda, então elas começam a fazer automutilações mesmo, né? Com relação, né? Elas botam o dedo na garganta para vomitar, fazem uma série de coisas. Né? Tem um filme muito bom, eu não lembro o nome do filme, mas é um filme muito bom mostrando isso. As arrependidas. As arrependidas também, ó, não adianta nada você ficar com autoculpa, autoculpa, autoculpa e parar na evolução por causa da autoculpa. Você fica arrependida. Eu acho que o arrependimento até é um dado muito importante, você reconhecer que fez uma caca, né? Só que não adianta ficar arrependida para a vida toda. Você tem que arregaçar as mangas e procurar a tua evolução para ajudar as pessoas que vocês têm um princípio que o professor Valdo fala que me deixa muito apreensiva, assim, porque eu acho que eu não consigo fazer ainda. Ele falou assim, você deve assistir aquelas pessoas que você fez mal, entendeu? Sem pensar mal delas. Sim. E depois você vai ajudá-las é, a limparem o mal que elas fizeram com os outros, entendeu? Então, você tem que pensar no mal que a pessoa fez, sem pensar mal delas, mas não adianta só parar nisso, você tem que ajudar a essas pessoas a ajudarem as pessoas a quem elas fizeram mal. Então, é isso. Então, arrependimento só não adianta. Você tem que arregaçar mangas e ir. E ele chamou isso de congéus. Por que é congéu? Consciência reurbanizada. Porque devia estar lá, numa comunidade extrafísica, só assim, minha culpa, minha máxima culpa, minha máxima culpa, minha máxima culpa, e não faziam mais nada. Não evoluíam, entendeu? Agora, Então, Palácio, tem.
Ah, fala. Eu queria, não, assim, a gente pode observar no planeta alguns indícios de que a Helbex está acontecendo, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem pouco tempo aí, a gente tem mais 5 minutos, mas Ah, tá. colocasse alguns tipos de cons-réus que tenham mais relação com esse momento que a gente está vivendo de guerras. Gente, em pleno século XXI, a gente está vivendo guerras ainda, a gente vê crimes bárbaros, assim, nunca antes registrados, né? A gente tem, assim, uma série de coisas, vamos dizer, patológicas acontecendo, por mais que você tenha um aumento dos direitos humanos, da ecologia, há um desenvolvimento, mas a gente vê que tem algumas coisas que realmente são que mostram que está acontecendo uma reurbanização extrafísica, né? E aí, Ó, tem quais são várias. esses perfis de Eu vou ler cons-réus alguns aqui. Aham. em relação a isso? Com os réus, com os réus canibais, com os Nossa, réus genocidas, com os réus golpistas, com os réus homicidas seriais, com os réus idólatras, que é o que a gente está vendo muito aqui, né? As pessoas não raciocinam mais. As pessoas não raciocinam mais, vão atrás do que dizem para ela fazer, né? Com os réus impunes. É, aqui tem uma que é assim, bem sutil, mas é uma coisa que a gente tem que compreender. Com os réus bilionárias. A gente aqui na Conscienciologia é, tem como princípio fazer o pé de meia. Então, assim, milionário até milionário a gente entende. Não... Agora, bilionário, segundo a Conscienciologia, por essa especificação, é assim, é um dinheiro que você não precisa mais, entendeu? E aí a gente estuda isso, né? Eu estudei um pouco de economia. Então, a gente sabe que se um tem muito dinheiro é porque o outro não tem nada, porque o dinheiro é uma emissão de dinheiro só. Então, se um consegue subir a pilha dele, é porque diminui a pilha do outro. E a gente vê miséria no mundo inteiro, né? Você falou em guerra, outro dia eu estava pesquisando, nós temos 7 guerras ao mesmo tempo no planeta. Só que por que as duas guerras que estão na mídia aqui, ocidental, estão assim, mais faladas? Porque interessa ao capital, entendeu? Interessa. Então, aí isso é complicado, né? Então, são cós-réus, assim, que são... Aí tem as cós-réus espiãs, tudo está envolvendo na guerra que você está falando. Tem outras mais aqui, deixa eu ver se eu... Tem as congéus marginais bifrontes, que falam assim na mídia, né? Uma coisa, mas por trás está fazendo outra, tá? Tem muitas aqui, muitas. As congéus suicidas. Teve um caso agora recente que algumas pessoas até estão assim usando um pouco a coisa, mas assim, o rapaz botou fogo no corpo dele, um rapaz novo, bem assim, parece que não tinha nenhum antecedente de problema mental, para chamar a atenção do homicídio lá em Gaza que está acontecendo. Gente, assim, o objetivo, chamar a atenção do homicídio em Gaza, eu acho perfeito. Mas colocar fogo no corpo é de um extremismo, é de uma questão, sabe assim, ele suicidou para isso, entendeu? Eu acho, eu não sei, assim, eu não sou evolucióloga, pode ser que ele possa ganhar um antecedente, mas de qualquer maneira ele é um suicida, entendeu? é. Então, assim, eu não sei, né? Outra com as réus aqui, ó, com as réus racistas, riscomaníacas, é, toxicômanas, é o que mais tem, né? Enfim, Olha, agora tem coisa aqui que eu acho que é muito legal de falar. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. É que assim, ó, o professor Valdo falou numa página do Homo Sapiens Urbanizados, 246,
sobre 10 macroefeitos nocivos inevitáveis da Reurbex. Eu achei muito legal isso. Eu vou ler rapidinho. Por exemplo, a AIDS, a expansão da AIDS na condição de megateste de origem sexual. Demografia, a explosão populacional média inédita no planeta, é um dado negativo. O hackers, a internet, a super promiscuidade infantil, ainda inevitável na internet. Não é que a internet seja negativa, mas é o uso dela em vários casos, né? O judiciário, a deteriorização do poder judiciário em muitos países, sabe? Que ele sempre falou que o poder judiciário tinha que ter força, né? Tinha que ser forte. Lideranças. As lideranças patológicas de marginais, traficantes e terroristas, né? Aqui agora a gente tem muita milícia, não é? Que é uma mistura assim bem complexa. Mafiocracias, a proliferação das mafiocracias e dos estados paralelos, que é isso aí, né, que ele fala, né? Estado paralelo. Patologias, os recordes de patologias, pestes, bactérias e vírus. Eu encontrei esse parágrafo aqui, quer dizer, na verdade, eu já li esse livro 3 vezes, mas nunca tinha atentado para esse livro. Chamou a atenção foi na época da pandemia, entendeu? Sim. Porque a pandemia possivelmente seja um macroefeito nocivo inevitável da Reurbex, porque junta muita gente, entendeu? As superlotações e os tóxicos. Aí ele complementa essa enumeração assim: utilidade, que eu acho que isso é importantíssimo ler. Apesar das consequências expostas, ou seja, as consequências negativas expostas, as Reurbex são extremamente úteis, funcionais e oportunas no balanço geral dos fatos e, o mais relevante, inevitáveis quanto à evolução das consciências. E fechamos com chave de ouro o nosso programa de hoje. Rosa, muitíssimo obrigada. A gente tem um programa hoje de alto nível, né, informacional, de esclarecimento. A gente agradece a você que esteve aí conosco e estaremos de volta sábado que vem aqui na RCI. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Tales, aqui na RCI.